Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes. Seja bem-vindo ao canal Resistência, um canal que analisa livros e também a sua especialidade seria a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, ok? Continuando a nossa série sobre o arminianismo ser a alma das seitas, já vimos e provamos através desta série que a alma das seitas é o arminianismo. Ou seja, Jacó Arminius também ele bebeu de fontes católicas e ao tentar refutar livros que lhe foram entregues para que ele manifestasse a sua teologia, vemos que ele foi vencido pelos argumentos de um humanista e um teólogo católico chamado Dirk Kornegg. Ou seja, isso está bem registrado em toda a série, né, que você poderá acompanhar. Inclusive, esta série chama-se Arminianismo, a alma das seitas. Mas tem uma série também que anda junto com esta série, que é sobre, que traz por título As influências que Jacó Arminius sofreu em sua teologia. Ou seja, as influências que Jacó Arminius sofreu em sua teologia. Essas duas séries, Arminianismo, a alma das seitas, e as influências que Jacó Arminius sofreu em sua teologia, apresentam provas contundentes concernente a Jacó Arminius ter sido contaminado por argumentos católicos romanos. E este foi o motivo de que Dort foi estabelecido, para esclarecer quais eram as doutrinas bíblicas e quais eram as doutrinas antibíblicas, ok? Então, Jacó Arminius ele foi convencido por Dirk Kornegg concernente os argumentos católicos romanos e humanistas, e Arminius sucumbiu a esses raciocínios expostos por Kornegg e acabou também bebendo de fonte molinista católica, ou seja, ele bebeu de Luís de Molina, né, a doutrina católica jesuítica. Então percebe-se, pela documentação apresentada pelos teólogos arminianos, de que Jacó Arminius ele bebeu de fontes católicas, tanto da argumentação de Dirk Kornegg, que era um humanista católico, onde ele não venceu a argumentação desse Dirk Kornegg, ok? Como também bebeu da fonte molinista de Luís de Molina, né, bebendo aí dos livros deste jesuíta. Essas provas elas são apresentadas tanto pelos reformados como pelos arminianos, ok? Eu usei fontes de teólogos arminianos para que as pessoas não fiquem dizendo que a gente está sendo tendencioso e está usando de fraude e coisa parecida. Mas existe vasto documento também na teologia reformada provando que Jacó Arminius bebeu de fontes católicas e se contaminou, né? Infelizmente, é por isso que ele tinha, de certa forma, uma alma católica concernente à questão da soteriologia. Bem, as pessoas que acreditam que nós estamos usando de fraude, pode consultar documentos, tanto em latim como em inglês, ok? Como mesmo na documentação que existe já em português dos livros dos teólogos arminianos. Nós não estamos sendo fraudulentos ou mentirosos. Afinal, se você perceber por toda a série, eu estou usando documentos, certo, de teólogos arminianos e também consultamos história secular com fontes confiáveis. Infelizmente, nós temos que falar isso no século XXI, porque muitas pessoas usam de fraude, de falácias, para querer defender a sua ideologia, para defender a sua teologia, para defender a sua filosofia. E isto não é nada cristão. Nós temos que ser honestos com a história e com os documentos existentes. Evidentemente que você tem que comparar vários documentos para ver se a fonte que você está trazendo não é uma fonte falaciosa, tá bom? Bem, então nós estamos amparados na verdade histórica, tá? E também na verdade bíblica, tá bom? Então até os próprios vídeos
dos teólogos arminianos, como eu já mostrei nesta série, o próprio teólogo arminiano, né, Carlos Augusto Vailate, pastor Carlos Augusto Vailate, ele apresenta as provas de que realmente Armínio bebeu de fontes católicas, tá bom? A série está aí. Para quem achar que estamos usando de falácias, que façam vídeos, escrevam livros, façam artigos, tentando nos refutar, porque as provas são extremamente contundentes e irrefutáveis, tá? Agora, nos vídeos da série, nós usamos aí documentação arminiana. É bom você prestar bem atenção neste parecer, tá bom? Agora, iremos analisar agora o adventismo. Se nós estamos dizendo que toda seita ela é arminiana, consequentemente nós devemos provar o que estamos dizendo. E evidentemente que o adventismo, que é mais uma seita, tá? Uma seita pseudo-cristã, né? Ela é também arminiana. Se você ver essa revista aqui, revista adventista, está exaltando, né, Jacó Arminius, tá bom? Jacó Arminius como a sua matriz, né, teológica, soterológica. Então, a própria revista adventista, ela confirma de que eles são arminianos, ok? Então, quando nós vamos para os documentos adventistas, né, você começa a ler as literaturas adventistas, é bom perceber que toda seita, todo documento de seita que você lê, você percebe lá o arminianismo, justamente porque o arminianismo é a alma das seitas. Quando nós exploramos a vida de Ellen White e quando começamos a pesquisar os seus livros, as suas literaturas, nós percebemos que de fato ela é arminiana. Vamos ver aí o que diz o livro A Fé pela Qual Eu Vivo, página 153. Na palavra de Deus não há essa coisa de eleição incondicional. Uma vez na graça, sempre na graça. Como eu já disse por diversas vezes nessa série, nenhuma seita acredita na eleição incondicional. E Ellen White, mais uma vez, está provando isso. Ela está dizendo, na palavra de Deus, não há essa coisa de eleição incondicional, porque as seitas, elas detestam, abominam a doutrina da eleição e da predestinação. E também, consequentemente, os 5 pontos, né, da graça. A graça é irresistível, né, e tudo mais. Eles detestam porque justamente vai contra, entendeu, tudo o que eles acreditam. Outro documento também, Ellen White diz o seguinte no livro Refletindo a Cristo, página 239. Esta é a predestinação divina. Foi preparada para toda pessoa que queira obedecer a Deus e trabalhar de acordo com os planos de Cristo, porque quando recebe o tesouro da recompensa celestial, participarão da alegria do Senhor, uma vez que a sua alegria se achava repleta da alegria de Cristo, que consistia em ganhar pessoas para o Salvador. Então nós temos aí mais uma declaração de Ellen White, que mostra que realmente eles interpretam erroneamente, né, tanto os seus profetas do passado, os seus teólogos, como os teólogos do presente, como nós vimos no início desse vídeo. Então, eles detestam, abominam a predestinação bíblica. Mas Ellen White diz também em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 692. Em segundo lugar, esse relato dizia que um pastor vivo foi visto por mim em visão como estando salvo no reino de Deus, representando assim que a sua salvação final estava assegurada. Não há qualquer verdade nessa declaração. A palavra de Deus descreve as condições de nossa salvação e está em nosso arbítrio decidir se atenderemos ou não. Existe uma série também que eu posso deixar aqui, até no card aqui em cima ou no link aqui embaixo, que você vai perceber através daquele vídeo de que toda seita, sem exceção, acredita no livre-arbítrio do homem. Ou seja,
O livre-arbítrio não é das escrituras, mas é do mundo das seitas e do mundo do arminianismo, evidentemente. Mas diz Ellen White o seguinte no livro A Vida de Jesus, livro de 1967, página 186, página 187. Deplorando-os na sua ignorância, ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deste modo, Jesus adquiriu o direito de se fazer o intercessor dos homens perante o Pai. Esta oração de Jesus pelos seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Ela incluía cada pecador que existiu e que havia de existir desde o princípio até a consumação do mundo. Vemos então este documento de Ellen White dizendo sobre a universalidade, né, da salvação, ou seja, que Jesus morreu por todos. É aquela velha história das seitas. Jesus morreu por todas as pessoas. Toda seita ensina isso, sem exceção, ok? Muitas pessoas se vangloriam de Ellen White ser arminiana. Uma dessas pessoas é um dos representantes, eu posso dizer assim, do adventismo. No caso, Ezequiel Gomes. Dê uma olhadinha aí neste vídeo e você poderá comprovar o orgulho que ele demonstra por Ellen White ser adventista. Dá uma olhada. Pacífico e tal. Então vamos lá. Ezequiel, Ellen White é uma profetisa confiável e por quê? Bom, vamos começar dizendo o seguinte: o mundo cristão ele é dividido de forma muito simplificada aqui entre católicos e protestantes. Dentro da nossa perspectiva, acredito que vocês concordam comigo, metade dessas pessoas são mais hereges do que outras, ok? Católicos mais hereges do que protestantes. Só nessa aí, Ellen White já é menos herege que 50% dos cristãos. Entre os cristãos protestantes, existe uma outra divisão bastante importante, que é entre calvinistas e arminianos. Eu vou fazer também uma divisão simplificada, 50% para cada lado. Ellen White está do lado arminiano, o que significa dizer que ela já é menos herege do que metade dos evangélicos. Só por ser arminiana, já está em 75% menos herege que qualquer outro cristão aí por aí. Então, isso não quer dizer que a gente não pode debater se a Ellen White foi uma herege, tá? Mas ela pode ser uma herege, mas ela vai ser menos herege que 75% dos cristãos. Seja como for, eu não quero... Bem, como nós vimos aí, então, o orgulho, né, deste cidadão que defende o adventismo, dizer que Ellen White ela é menos herege porque ela é adventista. O que ele não sabe é que toda seita é arminiana e defende o arminianismo, os pontos do arminianismo. Nenhuma seita acredita em eleição incondicional. Ok? Mas o livro adventista muito conhecido chamado Nisto Cremos, na página 39, diz o seguinte: alguns entendem que essas passagens ensinam que Deus elegeu arbitrariamente alguns para a salvação e outros para a perdição, sem considerar as escolhas dessas pessoas. Mas o contexto de tais passagens mostra que Paulo não está falando de um Deus que caprichosamente exclui a quem quer que seja. Não existe qualquer evidência de que Deus decretou que alguns devam perder-se. É possível ao crente que uma vez foi recipiente da graça, cair dela e vir-se a perder-se. Ou seja, toda seita também ela acredita na perda de salvação para conter os seus adeptos com medo em sua religião. Então eles têm que ensinar a queda, a perda da salvação, assim como sempre ensinou também a Igreja Católica Apostólica Romana. Queridos, está aí algumas declarações adventistas e que você possa entender mais uma vez de que toda seita ela é arminiana. Fique na paz, Deus abençoe grandemente, deixe seus comentários, se quiser se inscrever, seja bem-vindo e até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus. Adventista também, às vezes com algumas ressalvas, faz parte, né? A questão é, em contrapartida nós temos
aqueles que acreditam que Deus vai lançar uma pessoa, por exemplo, hoje nós temos aí uma expectativa de vida que raramente ultrapassa 120 anos. Mas vamos supor que a pessoa viveu 120 anos pecando. Né? A gente ignora a idade da infância, a pessoa viveu 120 anos pecando, não se arrependeu, então a maioria das pessoas que se dizem cristãs acreditam que Deus vai lançar essa pessoa no inferno e ela ficará queimando eternamente, tal e tal e tal. A pergunta é, você, Ezequiel Gomes, acredita que essa doutrina do inferno eterno é algo que fere o caráter de Deus? Sem dúvida, Helry. Essa é uma das percepções adventistas assim, mais polêmicas, mas que, na minha opinião, assim, o lado contrário é indefensável.